Tem outra pergunta aqui. Eu pedi dosagem de IgG4 para um paciente, isso é uma pergunta de médico, né? Para um paciente ADERP1, DERP10, DERP3 e DERP23, que está em uso de imunoterapia sublingual, vacina sublingual, e não houve aumento, como acontece quando fazemos a imunoterapia subcutânea. Tem alguma experiência nisso? Não tenho muita experiência, eu acabo não pedindo muitos componentes, porque aqui no projeto Brasil Sem Alergia a gente tem uma certa dificuldade econômica, né? E esses componentes, eles são muito caros para os pacientes que de certa forma se tratam conosco, mas realmente é um marcador interessante, bastante promissor da efetividade da resposta da imunoterapia, porque o paciente às vezes ele nos pede um exame de sangue, né? Um exame laboratorial que de certa forma mostre que a imunoterapia ela está funcionando. Apesar da dosagem da IgG4 ainda ser um pouco controverso, há linhas de pensamento que pensam que não adianta muita coisa você fazer a dosagem de IgG4, mas é um ramo da imunologia bastante promissor a dosagem de componentes, principalmente desse anticorpo bloqueador. Quem não sabe o que é IgG4, é um anticorpo bloqueador que é produzido por linfócito B a partir do momento que você faz a vacina, a imunoterapia dessensibilizante para o tratamento das alergias. Então, a IgG4, ela teoricamente bloquearia o principal anticorpo que causa alergia, chamado IgE, diminuindo então a liberação de histamina pelo mastócito, pelo anticorpo IgE, pela ponte dupla, né, do anticorpo IgE, das porções F e AB, na membrana celular do mastócito, com rompimento, por assim dizer, da histamina. Então, quando você tem, teoricamente, um aumento de IgG4, isso poderia ser considerado por algumas linhas de pesquisa, por grupos de pesquisa, poderia ser considerado como um marcador de melhora, coisa que não pode ser avaliado a dosagem da IgE, que muitas das vezes o paciente melhora clinicamente e essa melhora clínica o paciente quer também ver uma melhora laboratorial com diminuição do anticorpo IgE. Então, por exemplo, às vezes o paciente nos busca com anticorpo IgE altíssimo, 300, 400, 200, seja lá o que for, 500, 1000, né? Faz a imunoterapia, faz a vacina para alergia e durante o tratamento ele pede, doutor, eu queria fazer novamente o teste alérgico, tanto o teste de pele quanto o teste de sangue, para ver se houve uma melhora. Faz o teste de pele, continua a mesma reatividade. Faz o teste de sangue, continua a mesma quantidade de IgE, só que ele melhorou clinicamente. Ele não tem mais os sintomas, porque a gente sabe justamente que a imunoterapia a curto e médio prazos, ela não diminui IgE, ela justamente vai aumentar a concentração de anticorpos bloqueadores e aumentar a produção dos linfócitos T reguladores, linfócito T CD3, CD4, CD25, que expressa o fator de transcrição FOXP3. Então, esse é o grande problema dessa questão. Mas aí acabei me perdendo aqui na pergunta, né? Você me perguntou sobre a vacina sublingual. Parece que a vacina sublingual não mexe com o anticorpo IgG4, não aumenta o anticorpo IgG4. Isso é uma coisa ainda que é bastante controverso, alguns estudos estão sendo demonstrados, né? Eu estou, de certa forma, dando alguns precedentes de publicações de estudos, a gente não tem como confirmar isso, mas parece que a vacina sublingual só aumentaria a produção de linfócito T regulador. E esses linfócitos T reguladores, por sua vez, eles então estabilizariam a produção das chamadas interleucinas, diminuindo aquelas interleucinas que causam processo alérgico, interleucina 4, 13, interleucina 5, e aumentando as interleucinas que, de certa forma, melhoram, estabelecem uma imunidade mais robusta e diminuem, então, a reatividade chamada reatividade T2 ou mediada por linfócito TH2, com produção de anticorpos através de linfócitos B da classe IgE. Então, ou também das reações, por assim dizer, da produção de eosinófilos, né, por assim dizer. Então, a questão da IgG4, ela é uma coisa bastante controversa ainda, como metodologia de avaliação de melhora, e ao mesmo tempo, parece que a imunoterapia sublingual não aumentaria IgG4, e sim, somente a imunoterapia parenteral subcutânea, né, aquela utilizada por via subcutânea, na pele, de forma mais fácil de entendimento. Essa a gente conseguiria então ter aumento de IgG4 e, consequentemente,
fazer uma dosagem antes da imunoterapia e 6 meses após a imunoterapia, cada 6 meses vai fazendo a dosagem G4 para poder, então, ir entendendo se aquela imunoterapia estaria induzindo uma resposta imune e, consequentemente, funcionando no organismo, porque às vezes você faz a vacina e a vacina não responde, não tem uma resposta imune adequada.